sempre muito bem-vindos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a dialética socrática, esse embate que envolve esse filósofo que para nós é tão importante, que traz tantas considerações, tantas fundamentações que vão inclusive servir de suporte para outros pensadores que o sucederem e que a gente usa como argumentos fortes, como argumentos válidos até hoje. Então, para a gente entender essa questão da dialética socrática e o embate com os sofistas, que é clássico dentro da filosofia, Sócrates versus os sofistas, primeiro a gente tem que entender o que é retórica e o que é a dialética. Aí sim a gente entra na dialética socrática, entende o método socrático, que é fundamentado em 2 passos, que é a ironia e a maiêutica, e aí a gente entende por que desse confronto com os sofistas. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é retórica. Retórica nada mais é do que aquilo que a gente está tentando fazer aqui hoje e a gente vem tentando fazer ao longo de todos esses vídeos, que é essa técnica, essa arte de bem falar, de bem expor os seus pensamentos, os seus argumentos, os seus posicionamentos. Então a retórica é essa pessoa que consegue ou tenta se expressar da melhor maneira possível para que ele se faça ouvir. Então, retórica é basicamente isso, saber se expressar bem, saber falar bem, ter uma boa oratória, ter um bom domínio da fala, ter um bom domínio da circunstância e através disso expor o seu pensamento. E onde que a gente encaixa a dialética nisso? Bom, primeiro a gente precisa da retórica, que é esse dom da oratória, de conseguir expor, de conseguir falar, de conseguir se expressar publicamente. E diante disso, de posse da retórica, a gente trabalha em cima da dialética. A dialética é, diante de um bom posicionamento da oratória, a gente trazer também bons argumentos. Por quê? Não adianta nada eu ter o domínio da minha da minha retórica, se eu não souber trazer bons argumentos. Então eu tenho que aliar os dois. Eu tenho que saber me expressar bem, eu tenho que ter um bom domínio da minha fala, mas eu também preciso trazer bons argumentos. Mas que bons argumentos seriam esses? São bons argumentos que vão nos proporcionar alcançarmos a verdade. E é nesse ponto que nasce esse embate filosófico que é clássico de Sócrates versus os sofistas. Então Sócrates ele estava preocupado com a essência da filosofia. E a gente sabe que a filosofia é esse amor ao conhecimento da maneira mais simplificada possível. E diante desse fato, desse dado, ele sempre buscava a verdade. Então eu tenho que me expressar bem, tenho que ter domínio da retórica, mas eu também tenho que saber buscar a dialética na sua maneira real, que é usar bons argumentos a favor dessa verdade. É diferente dos sofistas, que eles não estavam preocupados com a verdade, com esse amor ao conhecimento real que a filosofia exige. Eles simplesmente estavam preocupados em ter os melhores argumentos, se fossem fundamentados ou não, se fossem verdadeiros ou não, não era o objetivo, porque eles queriam chamar a atenção e ter o maior número possível de pessoas agregadas a ele e compactuassem daquilo que eles estavam expressando. Diferente de Sócrates, que desejava que, se fosse da vontade daquela pessoa, que ela pontuasse também daqueles argumentos, daquele fato, daquela circunstância, mas por uma vontade própria. Não por argumentos não fundados, por argumentos não verídicos. E é dentro disso que surge a dialética socrática, que é sempre essa busca pela verdade. Mas essa busca pela verdade em qual sentido?
eu tenho que fazer com que o outro consiga compreender por ele próprio. Então, é a própria pessoa que vai ser motivada a encontrar a verdade. Como? Sócrates tem uma frase que fica clássica para a gente definir essa busca, esse caminho percorrido na dialética socrática, que é fundado na questão da ironia e da maiêutica. A ironia, ela traz para nós a clássica colocação de Sócrates, que é: conhece a ti mesmo. Então, no primeiro contato, o que acontece? Sócrates usa da ironia. Então, num diálogo, numa conversa, como acontecia muito nas ágoras naquele período, então tudo tinha início de um diálogo quase que informal, quase que natural, e dali todas as coisas iam sucedendo. Então, num primeiro momento, usa-se da ironia. Então, há um diálogo sobre um assunto, seja ele qual for, e as pessoas, elas têm essa característica de achar que elas têm domínio, de achar que elas conhecem daquele assunto. Só que se a gente for bem pensar, quando a gente analisa essa questão da ironia, a gente tem um conhecimento que ele é superficial. Então, por isso que Sócrates fala: conhece-te a ti mesmo. Então, no decorrer do assunto, a pessoa ali falando, expondo, achando que é o conhecedor da verdade absoluta, quando na verdade tem aquele conhecimento que está ali na superfície. Fala-se abertamente, vai colocando os seus pontos, os seus conhecimentos sobre aquilo. E quando Sócrates lança essa ironia através dessa frase, conhece a ti mesmo, ele gera dúvida naquela pessoa que até então tinha certeza de que sabia a fundo daquela circunstância. Quando essa dúvida acontece, é o momento do segundo passo dessa dialética socrática, que é a maiêutica. Então a pessoa espera que Sócrates dê a ela uma resposta, já que ela percebe, se ela teve dúvida naquilo que ela mesma estava expondo, então significa que ela não sabe a verdade concreta, a verdade absoluta, como até então acreditava-se ser. Então ela espera uma resposta de Sócrates, já que foi ele quem plantou a dúvida através da ironia. E aí entra uma outra colocação emblemática de Sócrates: só sei que nada sei, porque é a própria pessoa que tem que chegar aos seus fundamentos, às suas verdades. É a pessoa que tem que buscar aquele conhecimento. Sócrates coloca a dúvida através da ironia. E uma vez que a dúvida está ali, a pessoa ela quer encontrar de fato a verdade sobre aquele assunto, sobre aquela situação, sobre aquela circunstância. Então, o segundo passo é a maiêutica, através da colocação só sei que nada sei, que a pessoa começa a questionar diante daquela dúvida que foi exposta por Sócrates e ela mesma encontra as suas respostas, as suas verdades. Então, esse mecanismo, essa prática, essa dialética socrática faz com que as pessoas elas consigam buscar as suas próprias verdades, as suas próprias respostas. Porque se eu colocasse uma resposta, se Sócrates colocasse uma resposta pronta para tudo aquilo que as pessoas perguntassem, o conhecimento ele não seria formulado. Então a essência da filosofia ela se perderia, porque a pessoa ela não buscaria as suas próprias respostas, ela não buscaria por onde conhecer da verdade, que é o que não acontece com os sofistas. Os sofistas, eles simplesmente querem que as pessoas compactuem daqueles argumentos que eles colocaram. Se mais tarde isso cair por terra, busca-se um outro mecanismo, outro argumento para reverter aquela situação. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, ok?